Alguém falou aí no chat? Sim, sim, sim. Pronto. Boa tarde, né? Como a Ana Carla já falou, eu sou Rafael, assistente social, residente, né, na maternidade escola. E aí, assim, o tema do nosso trabalho é voltado principalmente, centralmente, né, para a questão do atendimento lá no ambulatório do adolescente. Por conta disso, o tema é impactos da assistência em saúde às gestantes adolescentes na pandemia da Covid-19. E aí tem como orientadora a Ana Carla Batista, né, como ela já se apresentou aqui também. E aí, assim, na introdução, já que o tema envolve adolescentes gestantes, a gente buscou trazer esse conceito do que seria a adolescência, né? E aí a gente utilizou alguns autores importantes que trabalham sobre essa categoria. E aí, a adolescência, compreendido como um período de transição para a vida adulta, onde ocorrem importantes transformações, né, que afetam o campo biológico, social e psicológico. E aí uma definição assim bem completa, né, do que é a adolescência. E aí existe algumas organizações, né, e legislações que vai especificar a idade das pessoas que são crianças e adolescentes, né? E aí para a Organização Mundial da Saúde, a adolescência ela é compreendida de 15 a 19 anos. Já para o ECA, que é uma legislação específica aqui nossa, né, brasileira, aponta que a adolescência é de 12 a 18 anos de idade. E além de apontar esse ponto importante, né, a legislação ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma legislação que prevê assegurar a criança e o adolescente, né, o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, tudo isso em condições de liberdade e dignidade. Então, assim, uma legislação central que defende os direitos da criança e do adolescente e que a gente achou muito válido trazer no nosso trabalho é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E aí, assim, a justificativa do estudo. Primeiramente, porque eu estou inserido em uma maternidade escola, né, que é referência, estou como residente multiprofissional e residente do serviço social, e nesse período de quase 2 anos eu pude vivenciar o acompanhamento de adolescentes grávidas no nosso ambulatório do adolescente. Então, despertou algumas questões para que a gente pudesse trabalhar acerca desse tema, né? Sobretudo o atendimento a essas adolescentes gestantes, mas pensar esse atendimento a partir da visão interdisciplinar. E aí as questões norteadoras do nosso trabalho que a gente apresenta são quais as adequações ou suspensões realizadas pela equipe interdisciplinar, isso no contexto da pandemia, que vem desde 2020, né, março de 2020, se houve maior ou menor adesão nas consultas, e quais foram os pontos positivos e negativos observados por essa equipe interdisciplinar. Partindo desses questionamentos, tem como objetivo geral o nosso estudo analisar os impactos no acompanhamento da assistência em saúde, as gestantes adolescentes atendidas no ambulatório do adolescente, nesse contexto da pandemia da Covid-19. Tudo isso à luz da visão interdisciplinar. E partindo para os objetivos específicos, a gente buscou contextualizar gravidez na adolescência, descrever o ambulatório, que é o locus da nossa pesquisa, né? E o trabalho interdisciplinar, porque esse ambulatório é constituído por uma equipe interdisciplinar, e além disso apresentar os limites e possibilidades do atendimento à gestante. E aí partindo já, no ponto 2, a gente apresenta um método do estudo, o local da pesquisa e quais foram os sujeitos envolvidos nessa pesquisa. E aí uma pesquisa de natureza qualitativa, certo? E entre os delineamentos que a gente buscou estabelecer foi o estudo documental, bibliográfico e de campo. Foi uma pesquisa realizada no ambulatório do adolescente da maternidade escola, que está vinculada ao UFC, né? Que é o complexo da UFC. E desses sujeitos da pesquisa são profissionais de nível superior, que compõem a equipe interdisciplinar. Entre estas, a gente entrevistou assistente social, enfermeiro, psicólogo e médico, certo? E os critérios de inclusão na pesquisa, os profissionais deveriam estar ativos há pelo menos 6 meses no serviço ambulatorial,
e os critérios de exclusão, profissionais afastados ou de licença do trabalho por conta, né, da Covid-19, bem como aqueles profissionais de nível médio administrativos não foram incluídos na pesquisa. E o principal instrumento de coleta de dados que a gente utilizou foi a entrevista semi-estruturada gravada com as profissionais, né? E dizer também que o nosso trabalho, ele apresenta todos os aspectos éticos para que se realize a pesquisa, né? Ele cumpre todas as normas regulamentadoras da pesquisa que envolve seres humanos. A gente se baseou na resolução 466 de 2012, né, do Conselho Nacional de Saúde. O projeto ele foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Maternidade Escola, tanto que a gente cita aqui o número, né, da aprovação. E antes da gente iniciar as entrevistas, a gente apresentou às entrevistadas, às nossas interlocutoras da pesquisa, do que se tratava a pesquisa, né, o objetivo central dessa pesquisa e seu fiel depositário, antes dela assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido. E aí a gente parte para os resultados e discussão da pesquisa. Eu considero que é o ponto central do trabalho, né, o coração do trabalho, que são os resultados de discussão. Primeiramente, a gente buscou falar um pouco sobre gravidez na adolescência, né, trazer alguns autores importantes, alguns viés, né, que trabalham acerca dessa temática, e a gente partiu de uma visão biológica, né, que gravidez na adolescência ela é caracterizada por mudanças anatômicas, fisiológicas, psíquicas e sociais, né? E aí, partindo dessa visão biológica, a gravidez na adolescência ela pode ser encarada como um problema social e de saúde pública. E a gente frisa isso no trabalho. Contudo, a gente não se atentou somente a essa visão biológica, mas a gente buscou trazer uma visão mais ampliada do que seria essa gravidez na adolescência, né? E, para tanto, a gente conseguiu extrair, né, da literatura que a gravidez na adolescência é um fenômeno biopsicossocial, pois ele envolve aspectos sociais, psicológicos, aspectos culturais, ele depende muito da cultura de cada país, questões históricas, né? E também os direitos sexuais e reprodutivos dessas mulheres, dessas adolescentes gestantes, certo? E aí, pensando pela essa visão ampliada, a gente se baseia em alguns programas, né, estabelecidos aqui no nosso país. Dentre eles, a gente cita no trabalho que é a garantia de atendimento integral e humanizado às gestantes, através do programa de humanização do pré-natal, que foi instituído no ano de 2000, e a Rede Cegonha, que é uma rede muito importante que trabalha nessa questão da garantia de atendimento integral e humanizado às mulheres e crianças, né, recém-nascidas, que é de 2011. E também destacamos que a MEAC ela tem destaque dentro da Rede Cegonha, né, por ser um centro de apoio às boas práticas na atenção obstétrica e neonatal, né, e tem excelentes patamares de avaliação em nível Brasil. Ou seja, a maternidade hoje é uma maternidade modelo e tem reconhecimento a nível Brasil por sua atuação, né, nesse atendimento integral e humanizado. E aí a gente também não poderia de destacar, já que o locus da nossa pesquisa é o ambulatório do adolescente, falar um pouco sobre a criação desse ambulatório, quais os atendimentos que são realizados nesse ambulatório, quem são os profissionais que estão inseridos nesse ambulatório e o público-alvo, né, que são as adolescentes gestantes. É um ambulatório que ele foi criado no ano de 1985 para atender exclusivamente crianças e adolescentes. Atualmente ele funciona de segunda a sextas-feiras, de 7 da manhã às 19 horas. Vem oferecendo serviços de pré-natal, ginecologia, presta orientações sobre planejamento familiar, doenças sexualmente transmissíveis e métodos contraceptivos. Além disso, realiza atendimento individual e em grupos, né? E aí destacar que esse atendimento em grupos é um diferencial nesse ambulatório. Realiza atendimento individual em grupos sobre cuidados com o recém-nascido, né, amamentação, orientação para o parto e direitos da criança e do adolescente. E aí um dado importante que a gente conseguiu colher junto à instituição, um dado referente a números, né? Desde a fundação desse ambulatório, ele já realizou mais de 120 mil consultas de pré-natal e ginecologia e já foram realizados mais de 19 mil grupos que trabalham a educação e saúde, certo?
Partindo mais à frente, a gente buscou também trazer e caracterizar o que seria o trabalho interdisciplinar, né? E seu diferencial. E aí, assim, a gente traz como referência da literatura Mendes, Leugol e Silveira, que elas vão dizer que o trabalho interdisciplinar ele se constrói quando são realizadas trocas e articulações mais profundas, né, entre várias especialidades ou entre vários saberes, como utilizam outros autores. E foi possível constatar, a partir da nossa investigação, que há uma articulação de vários saberes, né, no loco desse estudo. Dentre eles se destaca do serviço social, da enfermagem, da medicina e da psicologia. E é importante trazer aqui para os slides, e a gente aprofunda isso mesmo no artigo, algumas falas significativas, né, que as interlocutoras foram nos apresentando. E a gente destaca duas importantes aqui, né, acerca do trabalho interdisciplinar. Primeiramente, uma delas diz que a relação entre profissionais e pacientes é bem presente, tirando todas as suas dúvidas e deixando elas bem à vontade para perguntarem sobre o estado gravídico, né, e os cuidados que devem ter com o bebê. Uma outra destaca um ambulatório pensado na especificidade de um público, ou seja, o público adolescente, respeitando todas as peculiaridades da fase vivenciada. O acompanhamento exige o diálogo entre os profissionais, e a gente consegue perceber que as profissionais têm essa visão, né, de trabalho interdisciplinar, proporcionando uma visão do todo. E aí, assim, o trabalho interdisciplinar ele ganha protagonismo nesse ambulatório, né? A gente foi percebendo isso, como esse trabalho é diferenciado a partir das orientações pertinentes ao período gestacional. E as profissionais, elas se sentem inseridas em equipe interdisciplinar. A partir das falas, a gente foi percebendo como as profissionais se sentem inseridas em uma equipe interdisciplinar. E aí destaca mais 3 falas importantes que a gente traz aqui nos slides. Uma delas diz, temos uma equipe interdisciplinar, realizamos consultas individuais e atividades de educação e saúde nos grupos, né? Uma outra relata que no primeiro contato fazemos uma acolhida conjunta, um conhecimento mais generalista para fazer a anamnese inicial, né? Conhecer os aspectos sociais daquela adolescente, os aspectos familiares e também os aspectos de saúde, já que se trata de um ambiente de saúde, né? É um serviço que hoje é referência em Fortaleza, destaca uma ou outra. As adolescentes vêm com a consulta regulada da atenção básica e recebem esse atendimento especializado. Existe uma sensibilização maior da equipe interdisciplinar, então elas vão frisando muito essa questão da equipe interdisciplinar, do trabalho interdisciplinar. E ela destaca ainda uma assistência mais completa que na atenção básica, talvez essa paciente não teria esse atendimento mais completo, né? A paciente, ao chegar no ambulatório, vai encontrar esses benefícios. E aí, no ponto 5 do nosso trabalho, a gente destaca, né, o contexto pandêmico e os impactos no atendimento. E aí, uma informação importante que a gente já inicia para falar sobre esse tópico é que no Brasil, o primeiro caso de Covid ele foi confirmado em fevereiro de 2020 e que o Ministério da Saúde incluiu as gestantes como grupo de risco para essa doença. E aí já alguns achados comprovam isso, que de fato essas gestantes são de grupo de risco, como a gente coloca aqui no slide. Houve aumento de morte de gestantes puérperas por Covid, sim, tanto que a gente conseguiu identificar que no ano de 2020 foram registradas 453 mortes, e até abril de 2021 foram registradas 289 mortes, certo? E a pandemia ela apresentou, sim, significativas mudanças nos fluxos dos atendimentos na saúde, assim, de modo geral, né? E não é diferente no contexto da maternidade-escola. É tanto que a maternidade adotou o plano de contingência da Covid-19. E esse plano de contingência incluía aí algumas mudanças significativas no atendimento às pacientes gestantes, né, que são atendidas na maternidade de modo geral e que são atendidas no ambulatório do adolescente. De modo geral, entre as mudanças foi a suspensão de cirurgias eletivas, serviços ambulatoriais, atividades grupais, a implantação de enfermarias para atendimento de pacientes com Covid-19, a gente também teve na nossa maternidade. E especificamente, mudanças no ambulatório, o que se percebeu foi a redução e suspensão dos atendimentos presenciais
dos grupos, que é um forte desse ambulatório, da visita guiada também, que é um momento, uma atividade muito significativa, porque as profissionais conduzem as pacientes gestantes para conhecer a maternidade, conhecer o local de parto. Isso é uma atividade muito importante também, que houve essa restrição, essa suspensão dessa atividade, e a restrição de regulação de encaminhamentos, né, de outras pacientes vindo da rede básica, e afastamento de profissionais por conta da Covid. Também aconteceu, foi uma mudança muito significativa. E aí, para corroborar com essa nossa fala, uma entrevistada relata: sofremos muito com a baixa dos grupos, este que se constituiu um ponto forte no atendimento do pré-natal, profissionais trabalhando em home office ou afastados por questões emocionais, com pânico, medo de contrair a Covid ou contaminar os familiares. E aí a gente foi percebendo que a pandemia ela modificou drasticamente o modus operandi do serviço, né? Porque antes se fazia uma atividade grupal, uma atividade com a equipe interdisciplinar que envolvia vários saberes. A partir da pandemia houve essa quebra, né? E o trabalho passou a ser realizado de forma particularizada. E também, além disso, outros fatores que corroboram com essas mudanças negativas é que a equipe acabou sendo dissolvida para dar cobertura em outros serviços da MEAC, né? Isso por conta que, no auge da pandemia, né, no momento mais crítico, as outras maternidades aqui de Fortaleza elas ficaram realizando atendimento exclusivo para pacientes com Covid. E isso gerou uma superlotação na maternidade escola. E por conta disso, essas profissionais que estavam inseridas em ambulatórios foram requisitadas para trabalhar em outras unidades da maternidade, certo? E aí uma profissional relata: foi necessária a adaptação, o objetivo era manter a assistência, pensando na segurança da paciente e da equipe interdisciplinar. Tínhamos reuniões todos os dias e mudanças de plano. Aí essa profissional ela foi relatando como as coisas mudavam muito rápido, muito repentinamente por conta da Covid. Então, todo dia tinha reuniões e mudanças de planos. A doença ela foi impondo, né, esse novo modus operandi. E ainda falando sobre o contexto pandêmico e os impactos no atendimento, né, a equipe enfrentou, é claro, né, processos de adequações e suspensões em algumas modalidades de atendimento. Aí destaca uma das profissionais: tivemos suspensão nas atividades grupais, essas que são ações que têm potencialidades, né, e no auge da pandemia foi suspensa. O contexto pandêmico dificultou, porque o grupo ele é muito potente. O profissional destaca muito como o grupo é potente, porque ele oportuniza troca de experiência, né, o trabalho coletivo, a autonomia dessas gestantes adolescentes, né, o protagonismo das pacientes e o protagonismo das profissionais. E o retorno das atividades elas têm ocorrido de maneira gradativa, né? E deixar como outra profissional: embora os grupos estejam em processo de retomada, ainda temos muitas dificuldades, pois as pacientes vêm em blocos de horários. Assim, nem todas se fazem presente no mesmo horário, como ocorria anteriormente. Ainda está muito fracionado, né? Mesmo com esse processo de vacinação da população, o atendimento ainda está fracionado e as atividades grupais, que é o forte desse ambulatório, não se realizam de maneira integral como ocorria anteriormente à pandemia. E aí outro dado importante que a gente destaca é como o impacto foi significativo, né, nas consultas e nos atendimentos realizados. Em 2019, a gente teve 1.465 consultas. Com a pandemia, no ano de 2020, baixou para 620. E em 2021 houve uma leve melhora, né, eu acredito que por conta da vacinação, foram realizadas 891 consultas. É um dado muito significativo, né? Entre os limites e possibilidades, os limites que se observou, né, nesse atendimento diante do contexto pandêmico: diminuição no número de atendimentos, restrição de pacientes reguladas, demora de acesso aos exames e resultados, redução de recursos financeiros, né, distanciamento social e alto nível de estresse, tanto de profissionais quanto das pacientes. Entre as possibilidades que a equipe foi criando, destacamos, né, e as profissionais destacam: triagem para identificar pacientes com síndrome gripais, acolhimento de imediato na recepção, distribuição de folders informativos acerca dessa nova doença, né, marcação das cadeiras no ambiente, no locus desse trabalho, e evitou-se o cumprimento de mãos e abraços, né, passou-se também a ser realizado encaminhamentos via internet,
entre outras atividades. E aí, nas nossas considerações finais, a gente destaca, né, esse trabalho interdisciplinar, como ele se aplica com proeza no ambulatório do adolescente. Há uma forte vinculação entre os diversos profissionais e as pacientes, a gente conseguiu perceber isso também, como um diferencial, né, porque gera aproximação, segurança e confiança entre profissionais e entre profissionais e pacientes, né? É um diferencial também na maternidade. E é claro que a pandemia apresentou significativas alterações nos fluxos do atendimento, né? Houve, de fato, essa quebra do trabalho interdisciplinar, que passou a ser realizado de maneira particularizada. Contudo, a equipe buscou criar estratégias para garantir minimamente o atendimento, sobretudo naqueles momentos de maior crise que a pandemia foi impondo. E assim, na ambiência do ambulatório, criou-se estratégias para o distanciamento social, né? Com a marcação das cadeiras, evitou esse contato mais próximo, né, de cumprimento de mãos e abraços. Em suma, o ambulatório vem realizando esse trabalho, né, interdisciplinar, esse atendimento integral. E aqui são algumas referências que nós utilizamos, não estão citadas todas, mas as principais. E eu quero agradecer. Obrigado. Aplausos.